Beleza, vamos lá então começar criando recursos, tá? Vocês podem ver que eu já excluí uma porrada de coisa aqui, tá? Vamos começar do zero, vocês ir acompanhando e testando aí, certo? Tudo que você vai fazer no Azure, você tem que atribuir a um grupo, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui em máquinas virtuais, eu quero criar uma máquina virtual. Beleza, vou vir aqui em criar. Aí eu vou entrar em detalhes aqui quando eu falar de máquina virtual, tá? Mas olha só, grupo de recursos, tá? Se eu não tiver um grupo de recursos aqui, vocês podem ver que aqui é obrigatório, eu vou ter que criar um novo, tá? Então, um grupo de recursos no Azure é, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou falar mais ou menos o que vem, né, formal na documentação do Azure e depois eu tento fazer uma comparação. O Azure fala que o grupo de recursos é um container, tá, para você utilizar recursos do Azure. Containers, então, na área de TI, né, são ambientes isolados, né? Ela veio para como uma alternativa à máquina virtual. Quando a gente cria uma máquina virtual, né, a máquina virtual é um sistema dentro de outro, né, traduzindo aqui em miúdos. Só que tem um problema, ele utiliza recursos da máquina nativa, né, a máquina virtual. Então, dependendo da situação, os recursos não vão conseguir atender a máquina, o recurso da máquina nativa, né, não vão conseguir atender a máquina virtual se ela exigir demais, né. Os containers veio para dar uma driblada nisso aí, então. Então, é um ambiente isolado que um único computador utiliza o recurso dele mesmo, tá? Como se fosse um emulador, certo? Aí pensa assim, a questão dos containers, no caso aqui do Azure. Do Azure e qualquer outra aplicação que utilize essa ideia de containers, tá? Pensa num navio imenso, naqueles navios cargueiro mesmo, que carrega um carro e tudo mais. Vamos supor que um container caiu ou danificou. O que está lá dentro não vai interferir nos outros, certo? Então, por isso que são ambientes isolados. Se fosse uma máquina virtual, por exemplo, se você criou, tem um Linux e fez uma máquina virtual do Windows, se o seu Linux for para o pau, a máquina virtual vai também. Então, essa é a ideia então, de containers, tá? E é isso que o Azure trabalha quando a gente fala de grupos de recursos, tá? Então, ele faz containers dentro dele. Ok, então, pessoal. Explicado então o que é recursos, a ideia de containers, vamos lá criar então, tá? Primeira coisa, quando você vai criar um grupo de recursos, você pode vir aqui, tá? Se não tiver aqui, pode estar em navegar. Se não tiver em navegar, você pode vir pesquisar recursos, cursos, cadê? Deixa eu ver aqui, grupo de recursos, tá? Ou você pode vir aqui no menu e procurar aqui grupo de recursos, tá? Tudo a mesma coisa, beleza? Então, vou aqui no grupo de recursos, criar. Demorando um pouquinho, mas beleza. Antes de mais nada, é o seguinte. Sempre eu vou ficar reforçando, vocês podem me xingar o tanto que for, mas eu vou ficar enchendo o saco até pegar, porque eu deixei de fazer isso algumas vezes na minha carreira e eu acabei me ferrando por causa disso. Então, quem avisa amigo é, tá? Sempre nomeie. Não é só aqui no Azure, não, tá, gente? Qualquer coisa, sempre nomeie seus recursos, suas funcionalidades de uma forma que possa ser claro e objetivo, tá? Aqui no Azure existe uma convenção. Toda vez que vai, por exemplo, aqui em recursos, tá? Toda vez que a gente for criar uma situação, eu vou mostrando essas convenções, não é obrigado a utilizar, tá? Eu particularmente mesmo não uso, mas não significa que eu coloco qualquer besteira aqui, desse jeito, tá? Não. Eu tenho a minha própria nomenclatura, para se dizer. Mas o que, que acontece? O Azure recomenda que você coloque o objetivo, tá? Então, por exemplo, isso aqui vai ser do desenvolvimento, esse grupo de recursos, tá? E coloca no final a sigla RG, nesse caso aqui de recursos, tá? Que seria o Resource Group, tá? E um detalhe, tá? Segue a lógica de programação aqui quando você vai criar variável, por exemplo. Não tem espaço. Ele vai dar ruim aí, tá vendo? Ó, ou é com letra maiúscula, desse jeito, ou é com underline, ou com traço, certo? É a forma que você pode nomear os seus recursos, beleza? Ou você utiliza com objetivo, tá? Então, nesse caso eu coloquei dev menos
RG, que vem para desenvolvimento, né? Eu podia colocar também, sim, DB menos RG, tá? Ou database, ou banco de dados mesmo, pra gente aqui no caso, né? BD no caso, tá? Ou você coloca o nome do setor, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o setor de TI tem os seus próprios recursos, tá? Então a gente pode colocar desse jeito também, certo? Eu vou seguir a convenção para não ter essa questão vamos seguir o padrão, né? E não ter nenhum um chiado, nenhuma reclamação, né? Se tá lá, por que que não usa? Eu particularmente não gosto, mas fica a critério de vocês, tá? Então vamos supor que esse aqui vai ser desenvolvimento, tá? Então eu vou colocar dev menos RG. O que que acontece então? Teoricamente é assim. Você coloca a região onde você está. Se você está no Brasil, Brasil. Se você está nos Estados Unidos. Se você está na Europa, em alguma região da Europa, na Europa, tá? Mas o que que acontece? Não é simples assim, tá? Eu já comentei antes, mas reforçando de novo, você tem que analisar uma série de fatores quando vai escolher região. Teoricamente, a região, no nosso caso aqui, no meu caso, por exemplo, né? Acredito que quem tem Steam, a maioria esteja no Brasil também. O ideal é você colocar aqui no sul do Brasil, porque os data centers estão aqui, então estão tão mais perto, tá? Mas isso não é um fator determinante. Você tem que ver para onde você quer, na sua aplicação, por exemplo, você está desenvolvendo uma aplicação, aonde ela, se ela vai ser uma aplicação mais regional, se ela vai ser uma aplicação mais global, tá? Depende desses fatores também. Também depende dos custos também. Como eu falei antes também, cada região tem um custo diferente. Ou, às vezes, nem custo tem. Às vezes nem tem um recurso, tá? Então, tem que analisar tudo isso aí. Por isso que é importante sempre fazer um levantamento do que você quer, do que você vai fazer na sua aplicação, no seu desenvolvimento, dentro do Azure, para colocar dentro do Azure, né? Que você vai fazer as melhores escolhas, entendeu? Para sua aplicação rodar bem, para ter questão de segurança, para ter todos os recursos que você necessita, etc, etc. Ok? Então, nesse caso aqui, Brasil. Tá vendo aqui? Quando aparece esse X aqui, esse X quando aparece significa que tem alguma coisa que não está certa, que não segue os padrões do Azure aqui, tá? O nome, ou tem algum duplicado, tá? Geralmente ele avisa, tá? Mas depois de um tempo, se estiver tudo ok, ele some. É só uma questão mesmo do Azure. Leva um tempo, né? Uma série de fatores, sua conexão, como é que está o servidor, os servidores do Azure e tudo mais, beleza? Ok. Para criar um grupo de recursos, então, só basta isso. Se você quiser vir aqui em marcação e quiser colocar aqui, a ideia da marcação segue a mesma ideia que eu falei lá na assinatura, tá? Então, você coloca o nome aqui, né? E coloca um valor para você identificar, certo? Seria uma espécie de classificação aqui, né? Para poder uma classificação não, desculpa, uma espécie de identificação, tá? Então, uma coisa que eu não falei, tá? O Azure sempre traz uma breve explicação do que é cada funcionalidade, tá? E sempre, na maioria das vezes, tem um link aqui para ter uma explicação mais detalhada, tá? Então, nesse caso aqui é marcação, clique marcas dos recursos do Azure para organizar logicamente por categorias, tal. Simplesmente então, só vir, clicar, revisar e criar. Ele vai verificar tudo, validação aprovada. Se não tiver, né, então ele vai avisar que tem alguma coisa que não está batendo e ele vai alertar aqui, beleza? Tudo ok? Criar. Pronto, ó, grupo de recursos criados. Está aqui na notificação, tá? Sempre olhem as notificações, sempre reforçando essa questão. Olhem as notificações. Eu tinha feito um aqui, ó, por exemplo, aqui testando. Aí quando exclui, a gente vai excluir aqui agora, dá um prazinho para excluir, tá? Às vezes não são todos os recursos, às vezes alguns recursos é basicamente automático quando você cria, alguns demoram um tempo, tá? Mas sempre olha a notificação que se der qualquer coisa, tanto algo positivo como negativo, as notificações estão aqui para alertar, certo? Beleza, criou. Cadê o diabo desse trem? Você pode atualizar aqui o portal para ver se ele traz aqui em recentes, tá? Se ele não trouxer, você pode vir aqui em grupo de recursos, clicar em grupo de recursos, que ele vai estar listado aqui. Outra forma de você listar também, deixa eu voltar aqui na página inicial, é vir aqui na pesquisa, tá? Então, vou colocar aqui, dev, por exemplo. Olha só,
Tudo que tem de dev, ele foi listando onde ele encontra, pelo menos as 6 palavras iniciais que eu coloquei aqui, né? Então tem dev de serviço, tá aqui, ó, grupo de recursos. Então ele encontrou aqui, certo? Então, são as formas de você identificar o recurso que você criou. Beleza. Vamos clicar aqui então no grupo de recursos criado, tá? Vocês podem ver aqui que na coluna ele tem a mesma ideia da assinatura, tá? Aí a assinatura tem lá as suas particularidades, né? E o grupo de recursos também. Particularidades, quando eu falo, assim, né? Vocês podem ver que em questão de funções, né? De funcionalidades aqui, é basicamente a mesma coisa, tá? Mas aí é o objetivo, né? De cada recurso que você vai trabalhar. Na assinatura, você atribui ou retira, né? Quem pode, é questão de controle de política, né? Traduzindo em miúdos. Aqui dá para colocar também? Dá, tá? Mas tem outras coisas que você faz na assinatura que não faz aqui e vice-versa, tá? E à medida que for surgindo as situações, não me vem agora aqui em mente, a gente vai falando, tá? Por exemplo, acho que se eu não, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, a gente vai excluir esse grupo de recursos agora, só para mostrar para vocês que depois do grupo de recursos, tudo que está criado, a gente pode excluir também. A assinatura, pelo menos a principal, me vem na mente agora, tá? Vou ver agora aqui. Vai me surgindo essas doideiras aí. Eu vou verificando. É verdade, a assinatura já não tem excluir, tem cancelar, né? E se você tiver outra assinatura, também vai ter, talvez, né, uma assinatura adicional aqui, talvez ela tenha excluir, tá? Não tem como eu falei antes, não tem como a gente adicionar uma assinatura aqui, né? Por causa das limitações da conta, né? Mas enfim, se eu não me engano, acho que tenho sim, tá? Eu vou tentar pegar uma, uma assinatura, desculpa, uma assinatura não, né? Uma conta que tenha todos os recursos completos, tem assinatura, tá, gente? Questão de segurança, não posso chegar, né, em locais onde eu conheço, onde eu trabalho e fazer isso, né? Mas eu vou ver se eu pego pelo menos a tela, tá? E ocultada para mostrar para vocês depois. Mas enfim, vou ver, não prometo. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Beleza, senhores, criou, tá? Do mesmo jeito que a gente cria, a gente pode excluir também. Um detalhe, tá? Como a gente criou o grupo de recursos, né? Eu falei a questão de containers, né, então vai ficar tudo aqui dentro. Se você tiver criado algumas coisas aqui, pode ser, tá? Pode ser que às vezes ele não exclui direto, tá? Às vezes você tem que excluir o recurso que está dentro do grupo para depois excluir o grupo, tá? Aí, sim, novamente, não me vem em mente aqui uma situação. Eu sei que eu passei por uma situação semelhante, tá? Eu fui excluir o grupo de recursos todos, mas aí ele não deixou excluir porque eu fiz alguma coisa. Se não me engano, era um recurso adicional mesmo. Eu tive que excluir e depois adicionar. E depois excluir o grupo de recursos, tá? Vamos lá, vamos excluir então. Simplesmente clica no recurso que você criou, vem na opção excluir o grupo de recursos, tá? Aí que funciona o seguinte: ele vai abrir aqui esse pop-upzinho aqui, né? Essa janelinha aqui, e vai explicar o que é essa questão, né? O grupo de recursos, você vai excluir. Ah, aqui tá falando, ó, e todos os seus recursos dependentes serão excluídos permanentemente. Excluiu, pai? Já era. Excluí errado. Chora, neném. Não tem como recuperar, não, tá? O que você tem que fazer? Você digita o nome do recurso, né? Do jeito que está aqui, ou simplesmente vem cá nesse ícone, copia, cola aqui embaixo e vem em excluir. Aí ele vai excluir, né? Leva um tempinho aí para excluir. Vamos voltar lá para a página inicial, enquanto ele vai excluindo aí. Tá vendo que tá rodando aqui uma barrinha embaixo, né? Significa que o processo ainda está sendo executado, tá? Aí, ó, excluiu. Beleza. Tá aí, tá? Ah, tá aparecendo aqui no recente. Beleza, gente. Aqui é meio que um histórico, tá? Semelhante àquele histórico do Windows, né? Pensa lá vamos lá no Windows, então. Você tem um arquivo, tá lá no recentes. Mas se você excluir o arquivo, né? É só um atalho. Um atalho não tem funcionalidade se o arquivo original, né? Não existe no local. Então, se eu clicar aqui agora, recurso não localizado. Beleza?